Nação, essa foi a mídia esportiva rasgando elogios mais uma vez ao trabalho de Felipe Luiz. 3 jogos no Maracanã, 10 gols marcados, ficamos apenas no 0-0 contra o Vasco, que poderia também ser uma goleada. Léo Jardim salvou, o Flamengo criou muitas chances, mas é isso aí, pessoal, nem todos os jogos o Flamengo vai fazer tantos gols assim, mas o importante é que esteja criando e que os pontos venham, nem que seja por 1-0. O Flamengo assumiu a ponta da tabela novamente, com o tropeço do Palmeiras em casa e agora é líder. E a mídia esportiva não poupou elogios ao Flamengo. Eu já quero saber a sua opinião. O que você acha? Foi muito boa essa vitória do Flamengo ou o Corinthians que deu mole? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Um time de profissionais jogando contra um time de meninos. Foi um banho de bola. A diferença entre o Corinthians e o Flamengo é alarmante. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado e muitas vezes até pensativo. É bom que fique, porque o time do Corinthians é isso aí, gente. Mas é o campeão paulista. Mas essa a diferença do Corinthians para o Flamengo, ou agora, nesse momento, o líder do campeonato. O Pedro tá voltando agora, não tá? Tá voltando agora. Quantos gols ele já fez? 3. É isso? Quantos gols ele já fez? São 4. 4, né? Porque foram 2 hoje. 4 gols e uma assistência hoje. Tá ruim. O Pedro é demais, gente. O Pedro é Pedro, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. O lateral direito arrebentou com o jogo. O lateral esquerdo foi inteligente. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa boa no Flamengo. No Corinthians, eu estava procurando o Romero. Tentei ver o Romero. O Romero parecia assustado. E o Roberto, quase nem pegou. Não, o Roberto não pegou na bola. Você viu ele pegar na bola? Pegou uma no cantinho ali que ele tentou uma... Gente, é muito pouco. E vamos falar sobre isso também. Se erra o Orlando ao escalar esse time do Corinthians, né? Porque um 4-3-3 do jeito que estava no Maracanã, sem ter um meio campo mais forte, aí coloca o Romero. Que coloca o Romero, pelo amor de Deus? Eu já comecei a minha cornetagem também em cima do Orlando, mas o Orlando não estará à frente desse time do Corinthians, tá? Eu tenho uma tela para mostrar para os fãs de esportes que são os números desse jogo, desse Flamengo e Corinthians. 4-0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola do Flamengo, no final das contas, 53,5% contra 46,5%. Finalizações, 17-8. Finalizações no alvo, 6-2. Ações na área rival, 33-12. Inspiradíssimo esse time titular, e quando olha para o banco, aí o Pascoal dá aquele sorriso, né, Marcela? Quando olha para o banco, aí vai buscar Plata, vai buscar Luiz Araújo, tem Alan no banco, ainda tinha Michael, tem muita peça de reposição. Aí essa diferença para um time que perde essa organização, o Corinthians perdeu aquela inspiração, aquela alegria. Eu vi um Corinthians apático hoje, e o Flamengo atropelou. Também quando você já tem um 3-0 no primeiro tempo, é difícil você... Um gol com 4 minutos de jogo, você vai perdendo ali o seu brilho e é difícil você reencontrar, e foi isso também que aconteceu com esse Corinthians. Mas eu quero falar do Pedro, porque escutávamos o Pascoal na redação falando maravilhas do Pedro. Assistência, 5 finalizações, 3 certas, chances criadas, 3 e 10 ações na área rival. O primeiro jogo dele como titular desde 1º de setembro do ano passado, quando ele se machucou, e o Pedro tem uma recuperação realmente incrível, até em tempo também. Ele se recupera muito rapidamente depois de romper ligamento. Pascoal, titular do Flamengo, titular da Seleção Brasileira também, já recuperou a titularidade? Eu até outro dia fiz um desafio, né? Falar rapidamente um centroavante que joga mais que o Pedro e pode jogar com a camisa da Seleção Brasileira. Olha o silêncio, ó. Dá pra escutar o Pernilongo voando, ó. Dá pra escutar. Por quê? Porque ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele é o único que tem a característica de centroavante, né? Nós temos alguns bons jogadores que jogam como 8,5, não como 9. Né? 9 dentro da área, jogador de definição, jogador que o Zinho adorava lançar para ele fazer gol, jogador que o capitão detestava marcar porque ele está sempre presente na grande área e sempre é capaz de criar alguma coisa quando a bola chega. Nesse calcanhar aí, ele imaginava que o Arrascaeta vinha por trás, mas aí o Arrascaeta está um pouco distante. O Pedro é um jogador que faz muita diferença, inteligente demais, sabe jogar dentro da área, sabe jogar fora da área. O gol que ele faz, que a bola sobra para ele, que ele bate de primeira, na falha da saída do goleiro do Corinthians, é uma coisa impressionante. E faz um gol de pênalti. Depois a gente vai falar do pênalti. Eu achei que não foi nada, mas tudo bem, o árbitro deu pênalti. E ele foi lá e bateu o pênalti. Aliás, vou até falar para vocês como hoje o pênalti deve ser batido. Porque os goleiros são muito grandes. Por exemplo, o goleiro do Corinthians tem 2 metros. Com a envergadura que ele tem, com o salto que ele dá, ele vai chegar na trave, onde o jogador vai bater a falta. Então, ele pode bater o pênalti, ele pode pegar. Então tem que bater forte no alto. Lugar com De La Cruz. Você acha, sem zoeira, tá? Que eu gosto de brincar muito, mas agora é sem zoeira. Você acha que a declaração da esposa do De La Cruz despertou nele
uma intensidade maior. Conta qual a declaração foi. Não, porque ela falou que o De La Cruz, assim, que ela não gosta de estar aqui, do Rio, que ela não gosta do Flamengo e que o amor dela é o River. E que o De La Cruz, no final do ano, voltaria pro River. Obviamente é uma declaração de quem troca uma ideia dentro de casa, né? Então por isso que tem um peso essa declaração no meu ponto de vista. E aparentemente parece que ele passou a jogar melhor, a se entregar mais, a se dedicar mais. Será que tem a ver essa minha leitura ou eu estou falando uma bobagem? Rede social. Deve ter chegado um monte de mensagem na rede social. Vai pro River. Não joga aqui no Flamengo, não. Mas de fato, é um ótimo jogador, mas é um acho que tem a ver. Assim, eu prefiro acreditar. Eu acho que o De La Cruz e o Arrascaeta, eles têm uma questão física importante. E acho que sempre que o Flamengo conseguiu dosar, equilibrar essa questão da minutagem, eles conseguem render mais. Por exemplo, o De La Cruz não jogou, nem foi a Quito. Porque ele tem um problema qualquer com a altitude que ele não se dá bem. Então ele passou a semana aqui no Rio treinando e tal. E aí teve essa atuação que, na minha opinião, foi, para mim, exuberante hoje no Maracanã. E o Arrascaeta, ele vem conseguindo controlar a minutagem. O Flamengo vem conseguindo equilibrar um pouco, assim. Então, eu prefiro acreditar que eu acho que esse trabalho de minutagem, essa questão física, tá favorecendo os dois uruguaios. Mas eu acho essencial debater isso, cara. Assim, o planejamento do Flamengo pro retorno do Pedro e pro retorno do Arrascaeta. O momento da temporada em que eles voltam, em como eles voltam. Mas o craque da rodada para você, Luzete? Pedro, o que ele potencializa os outros jogadores do Flamengo é uma coisa impressionante. São 2 gols, é assistência para o Arrascaeta servindo de pivô, porque ele é diferente dos 9 que vinham jogando até então no Flamengo, seja Juninho, seja Plata, seja Bruno Henrique, não só tecnicamente, mas de característica. São 2 quase golaços absurdos que o Flamengo faz no jogo por causa do Pedro, primeiro numa jogada individual dele, depois na tabela com o De La Cruz, tabelando 1-2 até a finalização do De La Cruz. Cara, o Pedro é um negócio fora do comum. Eu sou muito, muito fã desse jogador e vê-lo atuar nesse nível tão próximo da volta, né? Voltou outro dia a jogar, já tem 4 gols no campeonato. Então, assim, poderiam ser todos esses citados, mas o Pedro, pra mim, tá um degrau acima. Eu fiquei surpreso com a escalação do Pedro como titular hoje. Eu achei que o Flamengo ainda ia dar mais alguns minutos para ele no banco, para ele entrar durante o jogo. Assim, me surpreendeu, assim. Porque, assim, eu não via uma necessidade tão grande. Assim, ainda que o Bruno Henrique e o Juninho não venham tendo sucesso como centroavantes, assim, o Flamengo vinha de 2 placares em branco, né, contra Vasco e LDU, mas eu achava que, pela gravidade da lesão do Pedro e por pouco tempo que ele voltou, eu achava que o Flamengo ainda ia segurar ele mais um pouco. Mas lá no campo, apurando um pouquinho aqui, conversando com um com o outro, estava difícil segurar já o Pedro. Sabe assim, quando o cara já tá no treino mostrando... É o treinamento, porque no treino o cara já tá muito assim, que não dava mais pra segurar. Isso aí mostra o grande profissional que ele é. O cara se cuida demais, pô. O cara se cuida, vai pra casa, trabalha, busca sempre. Por isso que voltou e voltou bem, pô. Essa é a postura verdade. Assim, chega uma hora que você não aguenta mais. Ele voltou em 7 meses, o que pra cirurgia de ligamento cruzado é um tempo que assombra, né? 7 meses ele voltou a jogar. E os relatos são que desde o primeiro dia, pós-cirurgia, a cirurgia foi muito limpa, né? Que é um termo que os médicos usam. O joelho ficou muito limpo, não inchou. Ele já pôde, desde os primeiros dias, fazer fisioterapia, fortalecimento. E, cara, hoje vendo o jogo e, assim, vendo a atuação do Arrascaeta, fiquei pensando muito nisso. Sobre como no ano passado o Flamengo esticou um pouco a corda do Arrasca, levou até o limite, aí parou para ele fazer uma cirurgia. E como ele voltou bem, como ele tá bem nesse Campeonato Brasileiro. Se é difícil escolher o melhor em campo do Flamengo, também é difícil escolher quem for o pior do Corinthians. Incrível, né? O Corinthians também ajudou demais a aula de futebol que o Flamengo deu hoje, não? Eu acho que de repente possa ter faltado um pouco de humildade pro Corinthians em jogar mais fechado. Entender que o Flamengo ele é melhor tecnicamente, entender que o Flamengo está diante do seu torcedor, casa cheia, mais de 67 mil torcedores no Maracanã. Então você fecha a casinha, porque se você pegar a escalação do Corinthians com 3 volantes, esperaria um pouquinho mais de intensidade na marcação e você de repente explorar ali um contra-ataque. Se a gente analisar ali o primeiro recorte do jogo, ali os primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não chegava no gol. Pô. No jogo inteiro o Corinthians teve uma chance de gol. Foi o chute do Carrilho que a gente mostrou ali. Uma chance. Eu acho que o Flamengo fez, eu concordo com o Rizek, concordo também com o Losetti, com todos nós, acho que concordamos em relação ao melhor desempenho, ao melhor jogo do Flamengo. Eu sempre falo aqui desde o começo do fechamento do Sport TV, eu sempre falei aqui que o Flamengo, sem bola, se for um time que se doa dentro de campo sem bola, as oportunidades eles vão criar quando eles têm a bola. Porque é muito jogador de qualidade no setor em cada setor do campo, assim. Os dois... Tá acontecendo um pouco isso, Denilson. Os números mostram, assim. Sim. Foi o 5º jogo seguido do Flamengo sem sofrer gol. Isso é importantíssimo, que é essa entrega sem bola. Então, porque já sabe, e tenho certeza que internamente, a conversa é essa. Cara, vamos, né, sem bola nos dedicar, porque a hora que a gente estiver com a bola, a gente vai construir. Mas eu acho que os caras sentem o cheiro, né? Os caras sentem o cheiro e sabem quando os caras estão, desculpa o termo, mas estão cagados.
O Corinthians entrou em campo, parecia que tava com medo. Felipe Melo chegou, hein? Felipe chegou. Eu não consigo entender um clube tão grande como é o Corinthians, quando o Corinthians joga dentro de casa, da torcida tão apaixonada como ela é, entrar em campo, e ninguém, dá um carrinho, ninguém dá uma dura em ninguém, sabe? O Flamengo passeou em campo. O Flamengo, ele fazia pressão, às vezes, na saída de bola do Corinthians, tinham 2 atletas, ele tinha o Arrascaeta e o Pedro, né, os caras ali querendo roubar a bola, e você via, de repente, o zagueiro do Corinthians tocando a bola pro lateral e se escondendo para não receber a bola novamente. Bom, chuta a bola lá pra frente. Então, medo de jogar, assim, com a camisa do Corinthians. Então, assim, achei que foi realmente foi muito abaixo o Corinthians, o Flamengo foi muito bem, mas o Corinthians teve muito medo de jogar. E olha como o Flamengo fez o que quis no campo. Fez o que quis. Se o Flamengo quisesse assim, eu preciso fazer 5, 6, teria feito. Essa jogada foi maravilhosa. Esse pênalti com delay aí. Ai, papai. Ai, daqui a pouco eu volto pro estúdio, eu quero fazer uma simulação desse lance aí com o Eric. Você achou simulação, eu ia fazer, vamos tentar reproduzir o lance aqui no estúdio. Eu ia fazer com o Felipe Melo, mas eu tô com medo. Vou chamar ele pra fazer essa parada não, vou no Eric. Sabe o que é? Porque, assim, eu venho aqui, é mais do mesmo, né? Aí vão falar, não, mas é clubismo, não é questão de clubismo. Vamos lá, eu marcaria pênalti. Vendo o lance na TV, como eu assisti na TV, eu marcaria pênalti, mas o VAR teve que chamar. Por que em outros jogos aconteceu, o VAR não chamou? Que aconteceu um lance parecido que eu daria pênalti também. Como, por exemplo, do Fluminense novamente. Do Arias. Sabe? Então, assim, a gente vai acabar batendo nessa tecla, porque, de fato, eu marcaria o pênalti. E é discutível. O negócio eu não achei que foi pênalti, não. Então, por isso é discutível. Eu não achei, não. O negócio que nós chegamos aqui falando assim, ó, não, realmente é brigar contra a imagem. Isso não é, poxa, o juiz pode dar pênalti, pode não dar pênalti. Mas se o VAR chamou nesse lance, por que em outros jogos o VAR não chama? Sabe, assim, se tem a dúvida. Isso é que é complicado. Achou que foi pênalti, Zé? Cara, eu acho que é assim... No campo eu entendo perfeitamente o juiz não ver, e quando o VAR chama e a imagem mostra, eu acho que é um pênalti... Eu não consegui ver força pra derrubar o Arrascaeta. Eu acho... É que assim, eu achei o pênalti tão irrelevante pro jogo. Eu achei uma coisa tão menor. O jogo foi, assim, um banho de bola. Então, assim, tudo bem, o Flamengo tinha ganhado de 6 do Juventude. Mas eu acho que foi a maior diferença entre times... De grandes prateleiras do campeonato. Eu achei a atuação de hoje melhor do que contra o Juventude. Foi uma atuação tão forte do Flamengo, o placar foi mais dilatado, mas eu achei que hoje o pênalti eu nem liguei, cara. Assim, construiu gols, assim, jogadas que foram muito mais assim, plásticas, de um futebol mais bonito, de um futebol de muita imposição sobre o adversário. O meu argumento. Eu não vou chamar o Felipe porque eu tô tomar um carrinho do Felipe. Vem cá, por favor. Felipe, não, você não. Não vou não, mano. Você não, mano. Vem cá. O que você quer, Denis? O meu argumento... Você é o Arrascaeta ou você é o Coronado? Não, Felipe, não, você não. Não, você é louco. O meu argumento. Você que prefere ser quem? O Arrascaeta ou o Coronado? Você é melhor, eu sou ruim. Eu sou o Arrascaeta. Abre tela, por favor. Porque é o seguinte... Eu balanço aqui e te dou a caneta. Tá. Você não pisa no meu pé. Pisa bem por cima. Pisando no pé. Se esse movimento acontece, pra mim é pênalti. Eu não vou precisar nesse tênis que eu não tenho nem dinheiro pra comprar. Isso aqui, zeradinho, tá usando agora, novinho. Agora, o movimento que o Coronado faz é esse movimento aqui, ó. De raspar. Isso. E aí tem pode ver aí, ó. Tem perfeito. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele vem chapando aqui, ó, pra tirar a bola. Do pé. Porque se ele vem aqui pra travar e pisa no pé, e aí é pênalti pra mim. Esse é o meu argumento, sutil, tá? né, no pé dele, tá vendo? Ele chega chapando, porque ele tomou a caneta. Tem um toque. Porque tem um toque. Mas você acha que é suficiente pra derrubar? Não, então... Faz você, Felipe Melo, com o Eric, deixa eu ver. Mas sabe que pra melhorar isso no brasileiro... Não vai fazer nada comigo. Pra melhorar isso no brasileiro, sabe o que tem que fazer? Tem que fazer como a Premier League. É decisão de campo. Sabe? É decisão de campo. Essa imagem pra mim é a imagem do pênalti, tá? Essa aqui que tá no nosso telão. Aí, tá vendo que ele vai só chapando assim pra... Essa, ó. Ele não vai por cima, essa pra mim é a imagem que é pênalti. Essa pra mim é a imagem que é pênalti. De VAR. O Eric tinha alertado ali na nossa conversa antes, Eric, que se tinha um contato no joelho, joelho com joelho ali. Cara, eu continuo achando que não foi pênalti. Eu também acho que assim... Você vem hoje ou não? Hoje não. Mas assim, insisto nisso. É que é uma coisa tão menor no jogo. Porque assim, você achou pênalti, né? Se não dessem esse, poderiam ter dado um outro do Cebolinha, que é um lance também polêmico, que não deu. Sim. Ou poderia ter saído outro gol também. Ou 2, 3 mais gols do Flamengo. Não, assim, a sensação de quem a arbitragem hoje não foi assunto no Maracanã. A sensação era de que o Corinthians ia jogar 200 minutos e o placar não ia mudar no... O Corinthians não ia fazer gol. Tava confortável. Tava muito tranquilo administrando o jogo. Você acha que essa sensação... O terceiro jogo do Flamengo do Felipe Luiz contra o Corinthians. Terceiro jogo. Ele estreia contra o Corinthians no Maracanã, jogo da ida 1-0. na semifinal, mas jogando muito melhor do que o Corinthians, muito melhor.
O jogo da volta, ele perde o Gabigol com 18 minutos do primeiro tempo Bruno e amarra Henrique, desculpa. E tira o Gabigol. E amarra um 0x0 constrangedor pro Corinthians. Então, assim, ele já tinha superado muito o Corinthians nos 2 jogos. Não sofreu gol ainda, né? E esse ano foi um negócio, assim, uma diferença abissal. O Corinthians levou... Vou falar uma coisa pra você. O Losetti destacou a saída de bola do Flamengo, né? Eu acho que esse time do Felipe, ele sai a bola de um jeito assim, tão bom de se ver e tão organizado e tão eficiente, que nem o time do Jorge Jesus saía a bola de trás assim, cara. Como esse time sai tocando a bola de trás, como é organizada a saída de bola do Flamengo com o Rossi, os 2 zagueiros. O Felipe já tinha elogiado isso dos 2 zagueiros do Flamengo também. Os 2 zagueiros com o Pulgar e o De La Cruz, cara. Nem o Flamengo do Jorge Jesus saía tocando a bola de trás assim tão bem, de forma tão impositiva sobre o adversário, sabe? Mas que tarde viveu o torcedor do Flamengo com as declarações do Hugo no Corinthians, né? De uma super exaltação à torcida do Corinthians, de uma super exaltação ao Corinthians. E aí o torcedor do Flamengo acabou um pouco magoado, porque assim, o Hugo teve uma participação importante no Flamengo. Ele foi o goleiro campeão brasileiro em 2020 com o Rogério Ceni. Ele era o titular naquela campanha do Flamengo de recuperação. E aí depois ele sai, enfim, tem as questões dele toda. E quando ele chega no Corinthians e tem essa fase ótima no Corinthians, ele fala... pressão, tô agora no clube com pressão, não sei o que, eu tô segurando a pressão, não sei o que. O torcedor, de alguma forma, se sentiu um pouco magoado do Flamengo. Não foi uma coisa assim, porque ele tá jogando no outro time. É porque o Mateuzinho jogou hoje no outro time e ninguém ficou gritando pro Mateuzinho. Mas é que o Mateuzinho não entregou um gol também pro Flamengo. Não, então, mas eu acho que tem muito a ver. Mas desde o primeiro, antes da falha, o Hugo já estava sendo vaiado. Claro. Ele tocava na bola, ele já e é um jogador grande no Corinthians, normal. Capitão, conquistou isso. Normal, claro. Ele é um jogador importante no Corinthians. Com o que ele falou. Claro, muita exaltação ao Corinthians, meio que comparando com o Flamengo. Agora, pergunto, 6 rodadas. Eu sei que o bom senso diz, é muito cedo e tal, mas olhando os elencos, o que eles já jogaram, e são muito diferentes, né? O Flamengo entrega mais encantamento, o Palmeiras entrega outras coisas. Alguém duvida que o título brasileiro escape de Flamengo e Palmeiras? O Botafogo deu um sinal. Eu acho. O primeiro tempo do Botafogo... o Botafogo está muito atrasado em relação, principalmente ao Palmeiras, mas também ao Flamengo, porque o Felipe Luiz, até aqui, eu não sei o que eu vou falar do Felipe daqui a 3 anos, 5 anos, ou no fim deste ano. Até aqui, ele é um técnico impressionante. O Flamengo não passou por... Não houve período de adaptação. Ele assumiu o time na segunda e na quarta o time parecia ser dele há um ano. É muito impressionante. Então o Botafogo está atrasado em relação aos dois. Mas deu alguns sinais. O primeiro tempo contra o Fluminense foi um baita sinal. E eu acho que a reação do Felipe Luiz numa fase ruim, porque a fase ruim ela vai vir, isso aí é natural que aconteça a fase ruim, ele vai ter o mesmo comprometimento, a mesma calma, para lidar com situações adversas. É o perfil do Felipe Luiz, né? E o elenco que o Felipe Luiz tem em mãos, às vezes eu acho que ele até transfere a tomada de decisão para o jogador. Se você pegar a linha de defesa, a gente não citou, por exemplo, o Danilo, que escolheu jogar como zagueiro. Então ele tem ali uma linha de defesa muito sólida, muito experiente, e do meio de campo para frente a gente cansou de falar aqui da qualidade que tem. Danilo pode entrar no lugar dos 4. Né? Do Wesley, dos 2 Léo e do Ayrton Lucas. Eu já acho que ele não pode entrar no lugar nenhum dos 4. Não, se você precisar. É opção. Eu posso isso. Acho que ele pode ser opção no lugar dos 4. O lugar do Wesley é o Varela, né? O Danilo Eu disse assim, se você precisa e não tem, o Danilo é uma opção para todas as posições ali. Para mim o time titular é esse, mas quer dizer, com o Alexandre, não com o Ayrton Lucas. Eu já acho o Ayrton Lucas, é um avião. Eu prefiro já venho falando há muito tempo. O Alexandre é um cara que ele tem muito mais experiência, até em nível de seleção brasileira, certo? E defensivamente, apesar de ter feito gol em final e tal, defensivamente ele é muito bom. Mas o Ayrton Lucas aprendeu a defender. Lá naquele jogo, lá no alto, o que esse cara fez... Contra ele jogou muito bem. O que esse cara fez defensivamente... Não é pra o Danilo elogiou ele, inclusive. Exato. Como cresceu defensivamente e ofensivamente ele é um avião. Inclusive também já fez gol em final de campeonato, né? Infelizmente eles perderam a final de 4-1, mas eu joguei esse jogo. Mas é um avião. Pra mim, o cara é um avião. Pra mim, ele não é o titular só do Flamengo. Pra mim, ele é o titular hoje, e eu afirmo pra você, pra mim, ele hoje é o titular da seleção brasileira. Ele, bem fisicamente, ele pra mim é o titular da seleção brasileira. Ele é um avião. A defesa do Flamengo, aí, né? Então, a defesa do Flamengo é só jogador de seleção. Na direita, Wesley e Varela, jogadores de seleção. Na zaga, Léo Ortiz de seleção, Danilo de seleção, o Léo Pereira ainda não foi convocado, mas é um jogador de nível de seleção pra mim. E os 3 laterais esquerdos são de seleção. O Alexandro, o Vinha, que tá machucado, e o Ayrton Lucas. É muito impressionante ali em defesa. O Pulgar é de seleção. É isso aí, Nação Rubro-Negra. Essas foram as principais falas da mídia esportiva, exaltando aí essa vitória do Flamengo de Felipe Luiz, 4-0 no Maracanã, contra o Corinthians.
Vitória aí incontestável, desde os primeiros minutos o Flamengo já partiu para dentro, criou o primeiro gol com Cebolinha e depois administrou a partida, fez o que quis, teve o time ali, meteu 3-0 no primeiro tempo, segundo tempo poderia sair mais, o Flamengo tirou o pé, administrou, aquelas coisas, né? Agora é líder do campeonato, Palmeiras perdeu em casa pro Bahia e o Flamengo é líder agora e de forma isolada com 14 pontos contra 13 do Palmeiras. É isso aí, pessoal. Essas foram as principais falas da mídia esportiva, exaltando esse trabalho maravilhoso de Felipe Luiz do Flamengo, e o Flamengo, mais uma vez, deu show. Eu quero saber, com sua opinião, o que você achou do jogo, qual gol você achou mais bonito, e é claro, vamos se preparar agora para a Copa do Brasil, pegar o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, e depois, no final de semana, tem jogo contra o Cruzeiro muito importante. Antes de tudo, de terminar esse vídeo, já te peço, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as informações do Flamengo, e claro, curte esse vídeo para dar moral no meu trabalho. Tamo junto, Mengão líder!